Como surgiu a ideia de criar um blog? Bom, na verdade, começou porque eu tinha terminado uma especialização em literatura infanto-juvenil. E aí, como a gente começou a trabalhar as questões das mídias digitais, eu achei que seria legal criar um blog para poder interagir mais com as pessoas, enfim, botar um pouco dos meus pensamentos, das minhas ideias. E aí acabei criando o blog em 2006. Ele é um blog que existe até hoje, só que eu acabei fechando, tirando ele do ar, mas eu continuo exercendo assim, um pouco da escrita ainda nele. A resposta do público ao teu blog. Ai, foi muito legal. Acho que isso foi uma das coisas mais bacanas que aconteceram. Porque a minha geração que criou o blog é uma geração que agora está meio que todo mundo tendo um blog, né? Um site, uma página, enfim. Na minha época eram poucas pessoas. Eu me lembro que eu comecei e eu entrei na área de literatura e aí acabei descobrindo um pessoal que tinha mais para o interior do estado, depois um pessoal que tinha em Porto Alegre, um pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, um pessoal da Argentina, um pessoal de Pernambuco, e a gente começou todo mundo a conversar e um blog seguia o outro. Isso acabou dando tão certo que eu acabei conhecendo muitas dessas pessoas, indo para eventos literários dessas cidades, convidando essas pessoas para virem para Caxias do Sul. Acabei escrevendo para uma revista de Pernambuco que eu escrevo até hoje, que é a revista Pensamento. Acabei escrevendo para uma revista também que é da Argentina. E o mais legal foi uma revista de Portugal, que é a X-Triplex, que eu acabei entrando em contato com eles, enfim, dessa amizade toda de internet, e acabei escrevendo para eles também. Tudo pela internet? Tudo pela internet. E os amigos tu ainda mantêm contato até hoje, depois do blog já fechado? Alguns ficaram amigos mesmo, assim, gente que a gente acabou se conhecendo pessoalmente, e aí trocando ideia, fazendo cursos, oficinas juntos, enfim. A gente acabou realmente criando uma relação de internet, uma relação virtual e uma relação real. E alguns acabaram se perdendo, né? O tempo foi passando também. Eu não conheço o teu blog. Ele era relacionado ao quê? Ao tema principal dele? Literatura. Eu trabalhava especificamente com crônicas diárias. Eu sempre gostei muito de Rubem Braga, depois eu acabei gostando também, conhecendo o trabalho do Carpinejar, que eu conheci por causa do meu blog, que na época assim, ele também estava começando a despontar, a sair da poesia, entrar na crônica, e eu estava com o blog e acabei conhecendo ele bem no início do trabalho dele. E aí eu escrevi um pouco de crônica também e fiquei boa parte do tempo nisso, que é uma coisa que eu não escrevo, que não é uma coisa assim que hoje, nem nos livros e nem nas revistas que eu participo, eu acabo escrevendo crônica. Foi só mesmo no blog, mas foi um exercício bom assim, de trabalho. Certo. Como surgiu a oportunidade de escrever o livro? Bom, aí o que aconteceu? Eu tinha tanta gente que seguia o blog, e era assim, todos os dias eu tinha em média umas 60, 80 postagens de comentários. Que aí eu recebi a proposta de uma editora que disse, quem sabe a gente não lança um livro com algumas coisas que tu tem aí dentro do blog. E eu tinha muito assim de crônica e uma parte menorzinha de poesia visual. E aí eu disse, legal, então vamos trabalhar com poesia visual, que a maioria das pessoas, na verdade, ou não conhece, ou não sabe como é que funciona. Aí, em 2007, eu lancei meu primeiro livro, daí tirado do blog, das poesias visuais. Então, assim, foi um livro que nós não sabíamos para que público seria, porque eu não sabia direito que tipo de público ia gostar desse tipo de poesia. E acabou que foi parar nas mãos dos adolescentes e foi meu primeiro livro infanto-juvenil, então, para a gurizada, de poesia visual, Temporário é o nome dele, que é o nome do blog. Meu blog chamava Temporário e ele virou Temporário. Certo. Esse livro ele foi lançado ele foi lançado no país inteiro ou só aqui no sul? Ele foi lançado aqui no sul pela editora do Maneco em 2007. Não tem mais em lugar nenhum porque ele acabou saindo, o pessoal acabou comprando, adquirindo e eu não fiz uma segunda edição dele porque o primeiro livro sempre fica meio estranho. Então, se Deus quiser, não deve ter lugar nenhum ele assim, porque ele precisaria de muitas revisões, de muito cuidado, enfim, para ser relançado de novo. Então saiu, mas saiu aqui no Rio Grande do Sul. Foi um livro bacana, porque acabou me levando para um monte de lugares. Eu acabei visitando muitas cidades, fazendo oficina, conversando com as crianças, com os adolescentes, trabalhando um pouco sobre o que é a
poesia visual, a relação que ela tem com a comunicação, a relação que ela tem com a própria educação, com as artes plásticas, com a questão das mídias digitais. Então eu fazia uma miscelânea de tudo e fui assim, pelo Rio Grande do Sul adentro. O livro, na tua área profissional, no que ele influenciou? Na verdade, assim, eu trabalho em 2 ramos bem diferentes com relação a livros. Hoje eu tenho 6 livros publicados, sendo que desses 6, 4 são voltados bem para o público infanto-juvenil e 2 aí é voltado para a questão bem mais acadêmica e científica de análise, porque eu faço meu doutorado em literatura. Então eu tenho 2 voltados bem para as questões mais assim duras desse eixo assim de estudo, de leitura, mundo acadêmico e científico. E os outros então são assim do lado que eu consigo respirar um pouco, brincar um pouco com a palavra. Ajuda no sentido de divulgar o nome, ajuda no sentido de ser prazeroso para mim que estou fazendo e é uma válvula de escape, na verdade, de poder, ao mesmo tempo que eu analiso a palavra, eu consigo trabalhar com ela de uma forma mais prazerosa, mais tranquila, como uma brincadeira mesmo. Tu escreve mais do que um tipo de gênero. Então, qual que tu prefere escrever, falar sobre? Essa é uma pergunta muito difícil, porque na verdade a literatura é boa quando ela é boa. Então assim, é difícil de tu dizer esse gênero é mais interessante do que aquele outro. E eu acho que eu estou muito assim no início ainda, sabe? Tipo, meio que se experimentando, assim, qual do tipo de gênero que eu gosto mais de escrever. Então, como eu ainda sou muito jovem nessa trajetória, talvez lá adiante eu acabe descobrindo, não, vou trabalhar só com crônica, vou trabalhar só com conto, vou fazer só romance, que eu ainda não tenho nenhum. Mas apesar de eu trabalhar com microcontos, que é uma coisa que, por exemplo, também é bem recente, e que eu já ganhei premiações, já tive publicação com microcontos que são de até 50 caracteres. Então isso aqui é uma coisa que me atrai bastante, então é uma literatura assim bem nocaute, né? É aquele impacto e deu, não dá tempo de ficar criando uma outra história. Então eu não sei se daqui a pouco pode ser que eu evolua e vá para outro gênero, mas o legal da literatura é se experimentar. E a literatura vai mostrando também um pouquinho como é que a gente é. Dos livros que tu lê, assim, qual autor assim, mais te inspirou para escrever, para continuar escrevendo, para mudar a tua forma de escrever, para mudar o gênero? Eu gosto, assim, muito de quem eu sempre volto. Fernando Pessoa, Clarice Lispector, Isabel Allende, o Mário Vargas Llosa, o Borges, que é argentino, o Cortázar, o Quiroga, que eu já trouxe para os alunos lerem, eu gosto demais, o Hemingway, que trabalha com conto, o Cervantes, que é a obra-prima dele, que é o Dom Quixote, que é maravilhoso, um pouco de Machado de Assis, porque Machado é difícil e Machado é para depois dos 40. Então, assim, ele tem uma ironia e um jeito de escrita que tu precisa ter mais de 40 para conseguir entender Machado na íntegra. Então, assim, eu acho que eu sou um pouco de acordo com aquela terminologia da biologia que sofre osmose. Aí eu leio Fernando Pessoa, aí eu começo a escrever um pouco assim, meio desassossegado. Eu leio Clarice Lispector, daí eu trabalho com o impulso da consciência. Aí eu leio Machado e tento ser um pouco irônica. Por isso que eu te falei que eu acho que eu estou bem no início ainda, sabe? Uma caminhada ainda de aprendizado. Mas ler é sempre bom, né? A gente precisa estar sempre aberto para ler coisas diferentes e se experimentando também, descobrindo que tipo de literatura o mercado está dando, até para fazer comparação. Isso é texto bom? Isso não é texto muito bom. Isso me ajuda? Isso não me ajuda. Isso eu quero fazer? Isso eu não quero fazer. Então a literatura serve muito para isso também. E fora dos livros, o que tu lê assim geralmente te ajuda e te influencia, provavelmente, né? Aí tu gosta de ler o que fora de livros? O mundo, porque tudo é leitura, né? Eu tô te olhando e tô te lendo, eu tô conversando contigo e tô lendo o que os meus alunos estão fazendo em sala de aula, porque eu tô relembrando e tô pensando o que eles estão fazendo. A gente sai pela rua e a gente lê a rua,
porque a gente vai olhando para os cartazes, para as pessoas que passam por nós, a gente entra numa repartição e lê o ambiente, a gente olha para o céu e lê o céu, lê as estrelas, lê o tempo do que vai acontecer. O tempo todo é leitura. Então o mundo é o primeiro lugar que a gente precisa ler. Depois que a gente absorve esse mundo todo, a gente vai para os livros, que trazem um outro tipo de literatura. E para quem está começando a ler, uma pergunta clichê, qual a dica que tu daria para... Experimentem. Eu acho que a minha palavra é essa, sabe? Tem que ir para a livraria, tem que olhar, não importa qual é a sessão que tu parou. Tu gostou da capa daquele livro? Tira, olha para cá. Porque tu vai fazer a leitura da capa, do projeto gráfico, tu vai abrir, tu vai fazer uma leitura geral da cor da página, do tamanho da fonte, se tem ilustração ou não. Cheira, porque esse contato orgânico nos leva para dentro do livro. Essa coisa, sabe, que mexe com a sensação também é importante para ler. E aí, leva para casa. Aí, o que vai acontecer? Uma hora, tu vai olhar para aquele livro e tu vai querer pegar ele para ler, para ver o que ele tem dentro, até para ver se o texto corresponde a toda aquela expectativa que tu teve quando tu comprou o projeto gráfico desse livro. Então começa assim, sem muita pretensão do tipo, eu preciso começar a ler, então eu vou ler um clássico, eu vou ler Odisseia. Aí você pega Odisseia para ler e não lê nunca mais, porque vai achar o texto difícil e complicado de ler. Ou vai ler Dom Quixote, né? Daquele tamanho, todo se apavora e também não vai gostar. Para entrar nos clássicos, você tem que ter uma caminhada anterior. Tem que ter uma boa leitura antes, para depois você conseguir pegar o ritmo do clássico e entender, que nem Machado. Você precisa ter leituras antes, para depois ler um Machado e curtir ele de verdade. Então começa da leitura que te chamar a atenção pelo visual. Depois do visual, aí a coisa meio que vai engrenando. Então o livro que eu recomendo é o Iluminado. Ele é, na verdade, depois que veio o filme, né? Foi primeiro montado, foi primeiro escrito o livro e depois veio o filme. E é triste. Que tipo de livro tu lê geralmente? Normalmente eu tô lendo livros para um curso de gestão de recursos humanos. Certo. Mas eu leio literatura em geral nacional. Nacional? Literatura brasileira. Tu gosta de que autor? Eu gosto muito de crônicas, então eu leio Marta Medeiros, Arnaldo Jabor. Deixa eu ver se eu lembro. Qual foi teu livro favorito? O último que eu li agora é Mulher Perdigueira, do Carpinejar. Tem alguma dica para quem tá começando a ler? Nessa linha de crônicas, que é o que eu mais leio, como eu falei, eu acho que Marta Medeiros é uma dica bem legal, assim, Trem Bala dela, que é um livro pequeno e as crônicas bem dia a dia. Certo, então muito obrigada. Jogo de Tronos, é o que eu mais gosto, no caso. E o que eu não recomendo para emburrecer a humanidade é os 50 Tons de Cinza. Certo. Eu não recomendo o comédia também. E esse ano o que eu mais gostei foi Marés da Guerra, um livro, isso eu recomendo. Eu não recomendo 50 Tons de Cinza, também li, não gostei. Eu gosto muito de livros de romance, assim, livros de morais. Eu gosto mais de brasileiros. Assim. Vocês leem com bastante frequência, leem bastante livros por ano? Tem alguma literatura que vocês buscam assim mais? Eu gosto de livros épicos. Eu leio mais ou menos uns 6 ou 7 por ano. Certo. Bom, bastante acadêmicos também, mitologia, alguns de jogos também. A minha média sempre é tentar ler 5 livros por mês. Eu, atualmente, ando lendo pouco por falta de tempo. Ando lendo mais acadêmicos mesmo, assim. Mas sempre que eu posso, eu tô lendo. Pode falar, então. Qual o livro que tu mais gostou de ler? Eu tive um aprendizado muito grande lendo A Cabana. Cabana? A Cabana. Certo. Tu tem costume de ler frequentemente? Agora com a correria é só livros técnicos. Só livros técnicos. E não chega a ler o livro inteiro, né? Porque a gente só utiliza a parte. Como a gente precisa do embasamento do autor, normalmente, mas espero que consiga retomar as leituras porque eu gostava e é algo que faz muito bem.
Tu lê desde que idade? Eu comecei com a frequência de ler aos 14. Antes era só por obrigação mesmo. Qual livro que te incentivou a ler? A sequência de Harry Potter. Harry Potter? Certo, então acho que tá bom. Muito obrigada. Ai, tu trabalha aqui na biblioteca. Qual é o tipo de livro que eles mais procuram? Assim, o curso que mais procura livros, você tem como dizer ou não? É meio relativo? É relativo mesmo, mas eu acho que a maior busca está na parte administrativa. Administrativa. A gestão de pessoas, que busca muito marketing. Eu acho que é a nossa grande saída. Certo. Tu tem o costume de ler frequentemente? Eu leio bastante, gosto bastante. Tu tem algum livro que tu indica? Vários. Marta Medeiros, eu sou fascinada por Marta Medeiros, principalmente Doidas e Santas, é um livro que eu me identifiquei bastante. Jardim do Diabo, do Érico Veríssimo, é muito bacana. Até a gente tem aqui disponíveis, a gente sempre indica para os alunos alguns livros. Memórias de uma Geisha é um livro que eu me encantei pela história, que fala um pouco da cultura também. Tem vários, eu vou ficar falando aqui, vocês acho que fica a noite inteira falando. Certo, então foi isso. Muito obrigada. Imagina. Sei lá, eu indicaria esse livro aqui para quem nunca leu, para quem não conhece o Tolkien ainda. O cara é muito demais, assim. Foi ele que começou com toda essa geração de RPG e de fantasia. E ele até criou uma língua fora desse livro. Ele criou o élfico e ele era um estudioso de línguas, então... Tá bom, muito obrigada.